Hoje eu preparei um conteúdo mais do que especial para você, mas eu já preciso logo avisar para você que se você é o tipo de pessoa que vive dentro da caixa, é melhor você procurar um outro conteúdo para assistir, porque muito possivelmente você vai se chocar com o que você vai ouvir aqui, vai te gerar um incômodo muito grande. Mas se você é um divino ser, ovelha negra, que faz a diferença no seu sistema e que vive fora da caixa, olhando além do horizonte, eu tenho certeza que você vai se encontrar nesse conteúdo que vai te ajudar a tomar melhores decisões aí na sua vida. E para você que decidir ficar comigo aqui até o final deste vídeo, você vai ter acesso a 3 princípios da filosofia de Nietzsche, que eu tenho certeza que vai movimentar aí os seus pensamentos e as suas estruturas, para que você comece a andar de fato e de verdade com as suas próprias pernas. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Juliana Barros, sou psicoterapeuta integrativa e psicanalista, né? E eu tô aqui hoje, né, compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento, de tudo que eu estudo e aplico na vida dos meus pacientes, né? E não só dos meus pacientes, como também dos meus alunos. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil aí para a vida de vocês. Então, se inscreve no meu canal no YouTube, Juliana Barros Psicoterapeuta. Me segue também aqui no Instagram e, por favor, compartilhe aqui a sua opinião do que você achou sobre este vídeo, quais foram os seus insights e as suas ideias que você teve através desse conteúdo. Vai ser muito bacana, não somente para mim, mas para as outras pessoas também que lerem os seus comentários, ok? Bom, gente, Nietzsche, ele foi uma pessoa que teve uma vida muito breve, né? E um final até muito trágico, né? Ele, na verdade, com 44 anos, ele teve um colapso emocional, onde, diante de uma situação onde ele viu um cavalo sendo judiado, ele, ao tentar defender o cavalo, ele entrou em colapso e teve um AVC, ficando acamado durante 10 anos, né? Os princípios dele eram tão fortes que ele tomou as dores de um animal. E eu acho muito interessante dizer aqui que Nietzsche foi uma pessoa, um pensador que era além do tempo dele e que ele foi muito julgado e muito manipulado em muitos momentos. Algumas pessoas pegaram algumas frases soltas dele e interpretaram como achavam melhor naquele momento. E para iniciar, eu já vou logo entrar com um assunto polêmico. Nietzsche, ele dizia, e ele tinha como seu primeiro princípio, a frase, Deus está morto. E muitas pessoas criticam Nietzsche por conta dessa frase, sem saber o que de fato está por trás dessa história. Quando Nietzsche proferia Deus está morto e colocava isso como um princípio, um dos seus princípios, ele queria, na verdade, convidar você que ouve essa frase a tomar as rédeas da sua vida, né? Ele queria demonstrar o quanto para ele era importante se pensar com a sua própria cabeça, sem uma religião, sem um dogma. Ele dizia que a gente não tem que fazer nada por conta do medo, de repente, de ir para o inferno, do medo de ser castigado. Nós temos, na verdade, que ser movidos pela nossa ética e pela nossa moral. Então, quando ele dizia Deus está morto, ele queria dizer que você não tem que fazer nada por medo de uma punição. Você tem que fazer as coisas que estão de acordo com a sua verdade. E como um exemplo, né, disso que Nietzsche, dessa essência que Nietzsche trazia, ele queria dizer que você não tem que, na verdade, tomar atitudes por conta de uma punição.
Por exemplo, você acha uma carteira na rua e aí você entrega a carteira com os documentos, não porque você gostaria que fizessem a mesma coisa com você, caso um dia ocorra o mesmo fato com você, mas porque Deus está vendo. Ele queria dizer, na verdade, que a gente tem que fazer o nosso melhor, não por conta do medo de ir para o inferno, ou de não ser aceito na sociedade, mas porque é coerente com a nossa verdade. Mas em muitos momentos, ele não foi visto dessa forma, e ele foi muito julgado por essa frase, porque as pessoas não se aprofundavam na essência de Nietzsche, apenas julgavam, né? Algumas frases que ressoavam aí com maior impacto. Então, para ele, todo ser humano não tinha que tomar nenhuma atitude por conta de um dogma, por conta de um medo de castigo, né? Mas sim tomar as atitudes de acordo com a nossa verdade. E ele dizia assim, né? Você não tem que ficar focado no que Deus está vendo. Você tem que estar focado no que é coerente com você. Então, e como um exemplo, né, disso que Nietzsche, dessa essência que Nietzsche trazia, ele queria dizer que você não tem que, na verdade, tomar atitudes por conta de uma punição. Por exemplo, você acha uma carteira na rua e aí você entrega a carteira com os documentos, não porque você gostaria que fizessem a mesma coisa com você, caso um dia ocorra o mesmo fato com você, mas porque Deus está vendo. Ele queria dizer, na verdade, que a gente tem que fazer o nosso melhor, não por conta do medo de ir para o inferno, ou de não ser aceito na sociedade, mas porque é coerente com a nossa verdade. Mas em muitos momentos, ele não foi visto dessa forma, e ele foi muito julgado por essa frase, porque as pessoas não se aprofundavam na essência de Nietzsche, apenas julgavam, né? Algumas frases que ressoavam aí com maior impacto. Então, para ele, todo ser humano não tinha que tomar nenhuma atitude por conta de um dogma, por conta de um medo de castigo, né? Mas sim tomar as atitudes de acordo com a nossa verdade. E ele dizia assim, né? Você não tem que ficar focado no que Deus está vendo. Você tem que estar focado no que é coerente com você. Então, aproveitando esse gancho aqui, né? Qual é o nível aí que você tem progredido todos os dias, né? De acordo com a sua essência e não por interesse de algo maior. Porque a verdadeira bondade, como dizia Nietzsche, independe da aprovação externa. Na verdade, a gente não tem que fazer nada para o outro ver, né? Ou por medo, né? De não ser visto, mas sim porque está de acordo com a nossa essência. O segundo princípio, né, de Nietzsche é o niilismo. Isso mesmo, niilismo. E significa o ato de viver uma vida livre, né? E isso, né, requer que a gente venha abrir mão do nosso condicionamento, de tudo aquilo que a gente aprendeu como padrão aí na sociedade. E o segundo princípio que Nietzsche nos traz é o niilismo. Isso mesmo, niilismo, que significa você viver de uma forma livre. E para que você viva uma vida de uma forma livre, você precisa abrir mão do condicionamento, de tudo aquilo, todos os padrões que foram incutidos no seu inconsciente de alguma forma. E assim, um exemplo claro disso eu posso trazer para você, principalmente para as mulheres, né, que estão assistindo a este vídeo,
Quantas vezes você foi para a praia e você ficou com vergonha de ficar de biquíni porque você achava que seu corpo não estava dentro do padrão de beleza que a sociedade requer? Essa é uma forma de escravidão também. Você precisa caber no condicionamento da sociedade. Quantas vezes você, de repente, não se atenta somente no feminino e no masculino e compra um perfume, né? Mesmo você não gostando tanto assim do cheiro, por conta do seu gênero. Porque, né? Menina veste rosa e menino veste azul. Quem foi que disse isso? Quem foi que incutiu isso na sua vida, na sua mente? Quantas são as pessoas que às vezes cultivam aí uma frustração enorme por não ter casado de branco, porque a sociedade assim pede. Então esses são padrões de comportamento que muitas vezes a gente traz com a gente e que condiciona a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e de querer, e que escraviza a gente através do conforto de caber no padrão que a sociedade desenhou ou desenha pra gente. Então é importante a gente se questionar: por que tem que ficar adulto, tem que casar e ter filhos? Por quê? Por que eu tenho que casar senão eu vou ficar pra titia? Por quê? É esse condicionamento que o niilismo traz. É você realmente viver uma vida livre de todo e qualquer padrão. Quando você, né, vive dentro de um condicionamento, você tem que fazer tudo muito certinho para você ser aprovado, né? Então, o niilismo, ele traz o conceito de liberdade, de você ser e fazer o que você bem quer, de acordo com a sua moral e a sua ética. Simplesmente porque você respeita a sua verdade. E o terceiro princípio que Nietzsche nos traz é a vontade do poder. Vontade de ter poder. E o que significa isso? Significa que a gente tem que ter autorização externa para validar tudo aquilo que a gente faz. Então sempre tem que ter uma autoridade, alguém maior para dizer: olha, você pode, olha, agora você está certificado aí, agora você pode exercer com a autoridade que você faz. Então o tempo todo você busca, né, a aprovação de alguém maior do que você, e você busca também ter essa autoridade, né? Na verdade, um desrespeito, né, para o seu poder da vontade pessoal, né? É importante você compreender, né, que na verdade, por trás de todo esse engano, né, essa ilusão, o foco, a clareza é o verdadeiro poder. Então, Nietzsche dividia as pessoas em dois tipos, fortes e fracas. E as pessoas fortes eram aquelas que agiam sobre a sua própria vontade. Então, eram pessoas que tinham ação, que tinham iniciativa e que tinham ousadia. Não vivia com medo. Com medo de qualquer espécie, elas ousavam fazer diferentes. Eram ovelhas negras. E as pessoas fracas, ele acabou aqui determinando como alguém que sempre espera a aprovação de alguém para dar o próximo passo, ou que alguém venha e faça no lugar. Então ele dizia que essas pessoas fracas eram pessoas abnegadas, servis, que sempre estava ali para servir, e obediente. Eu tenho medo de ser excluído, de ser rejeitado, de ser anulado. Então eu preciso ter autorização para dar o próximo passo. E aí eu quero trazendo aqui esses três princípios de Nietzsche, né?
Eu quero aqui trazer uma reflexão para vocês. Quanto vocês têm agido de acordo com a sua própria verdade e tomado decisões não por medo de ser julgado, de ser excluído, de ser castigado, mas porque é importante para você. E quando Nietzsche trazia aqui a questão de Deus está morto, né? Ele queria realmente trazer o conceito de que você tem que pensar com a sua cabeça. E se você decide, né, de repente seguir uma religião, seja ela qual for, que essa religião ela esteja de acordo com a sua essência e que você consiga colocar em prática tudo o que foi incutido ali para você, não por medo de ser punida ou punido, de ser castigado, mas sim porque está coerente com a sua verdade. Então, gente, hoje eu quero convidar vocês a começar a exercitar o ouvido de vocês para ter uma escuta mais empática. E ao invés de repente, julgar, né, as coisas de acordo com a sua própria interpretação, que vocês possam se interiorizar daquilo e realmente tentar pensar com um olhar empático, se colocando no lugar do outro. Esse é um exercício não só para você começar a se respeitar, mas para você começar a respeitar as diferenças que existem no mundo, seja política, seja de raça, seja de gênero, seja de religião. Somos todos seres humanos. E para finalizar, eu só quero dizer o seguinte, que Nietzsche, como eu disse, né, ele teve ali um colapso quando ele tentava salvar um cavalo que acabou deixando ele numa cama por 10 anos de forma inconsciente porque ele teve um AVC, né? Então, ele tinha tão forte nele o que importava para ele, que naquele momento ele já devia estar com o copo dele tão cheio de frustrações e de querer gritar a verdade dele e ser ouvido com clareza, sem conseguir esse feito, que ele acabou, né, terminando de uma forma tão triste a vida dele, tendo esse colapso, tendo esse AVC, ficando 10 anos na cama. E assim, o cunhado de Nietzsche era uma pessoa que era totalmente contra os judeus. E por muito tempo a irmã de Nietzsche cuidou dele, depois do falecimento da sua mãe. E quando Nietzsche faleceu, esse cunhado dele falsificou alguns textos de Nietzsche, colocando algumas frases soltas em cima de frases que haviam sido mal interpretadas, induzindo, né, a questão dele ser contra os judeus. E demorou bastante tempo para que esse feito fosse trazido à tona e fosse esclarecido de que aquele conteúdo não tinha nada a ver com a essência de Nietzsche. Hitler, ele usou muito, em muitos momentos, essa manipulação do cunhado de Nietzsche a seu favor. Então, antes de julgar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação, pense com a sua cabeça, não com a cabeça do sistema, da grande massa, dos dogmas das religiões, mas com a sua cabeça. Eu espero que você goste desse vídeo e que você tenha conseguido compreender a essência do que eu quis trazer aqui para você. E eu sei que esse vídeo vai ser polêmico. Que bom, porque eu quero pessoas que estejam abertas a despertar o seu divino ser, aqui no meu canal, aqui na minha página, e que queiram se melhorar todos os dias, não por medo de castigo, mas para serem livres de verdade. Gratidão e até a próxima.